Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. Este é o nosso Momento Conversa, o seu programa de todas as terças-feiras. E hoje a gente vai começar uma série de entrevistas, né? A gente vai começar a esmiuçar, a gente vai começar a conversar com artistas cristãos, com artistas que usa o seu talento para enaltecer, para louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste primeiro programa da série de entrevistas, a gente vai estar conversando com Carlos César. Carlos César, que é um artista completo, né? O Carlos César, ele é cantor, ele é ator, ele é para-atleta, por que não dizer, ele é também pregador. Carlos César, que é da Assembleia de Deus Manancial, aqui da cidade de Itapuranga, aqui mesmo no estado de Sergipe. E eu estive conversando com ele, né? A gente esteve batendo aquele papo. Eu não gosto de chamar de entrevista, eu gosto de chamar conversando, até porque o nome do nosso programa é Momento Conversa. E a gente vai mostrar agora como foi essa conversa, mas é bem interessante porque ela vai começar hoje, não vai ser só esse programa com ele, porque a gente vai dar alguns detalhes, né? Nesta primeira parte, vocês vão ver como aconteceu a conversão dele, como aconteceu, como ele se converteu, né? Ao cristianismo, né? Como ele se converteu, como ele virou um cristão, um artista de Cristo. Mas antes da gente colocar aí o nosso bate-papo com o nosso Carlos César, a gente gostaria de pedir a vocês que ainda não assinaram o nosso canal, que vocês vão aí nessa teclinha vermelha aí, que vocês vão aí nesse botão vermelho e dê uma clicada aí, que você vai estar nos ajudando, né, a aumentar cada vez mais, a crescer cada vez mais o nosso projeto. E importante também que vocês dêem um like. Vocês dando um like, vocês vão estar também ajudando a gente para que o YouTube notifique que o nosso projeto está dando certo, certo? Dá o like aí, para quem não sabe, é vocês chegar aí onde está esse sinalzinho e vocês também dá uma clicada aí, sem pena aí, nesse botãozinho, e compartilhe também, compartilhe para outras igrejas, compartilhe para outros artistas de Cristo. Essa história desse nosso artista de hoje é um exemplo, e vocês vão começar a conhecer o nosso querido Carlos César. E não esqueçam, compartilhe o nosso vídeo. Vocês que querem contar também a história de vocês aqui no nosso canal Itapo Artes, é só entrar em contato com a gente neste contato que vocês estão vendo aí na tela. Então vamos lá, vamos para o nosso Momento Conversa com nosso querido convidado Carlos César. Nós estamos recebendo hoje aqui do nosso Momento Conversa o nosso irmão aí, o nosso irmão em Cristo, nosso amigo, o ator, esportista. Ele vai contar um pouco da história dele aqui. O nosso amigo Carlos César, daqui mesmo da cidade de Itapuranga. A paz do Senhor, irmão. Boa tarde, boa noite, né, para quem for nos assistir depois. É isso aí, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for nos assistir depois. A paz do Senhor para todos, né? E eu quero dizer que é um imenso prazer e uma satisfação enorme estar aqui junto com o amigo e irmão Braulio Lima, fazendo essa entrevista, né? Esse momento de conversa, a qual outrora nós entrevistávamos pessoas e hoje o entrevistado sou eu. Vamos lá. Pois é, né? Que coisa. Vamos lá, vamos contar um pouquinho aqui da história de Carlos Albuquerque, né? Carlos que tem uma trajetória bem interessante, de repente, não dê nem em um vídeo, né? Vamos lá, vamos começar aqui a história. Carlos, comece aí desde aquela época, onde você nasceu, né? Onde você nasceu, para depois a gente começar a entrar na sua carreira artística. Conta um pouquinho aí da sua história, o antes do artista, para depois a gente entrar por depois do artista.
Então, né? Eu, Carlos César, que hoje é consagrado como Carlos Albuquerque, nasci aqui mesmo na cidade de Itaporanga da Ajuda, em 1999, de uma família pobre, bastante pobre, graças a Deus, a qual minha mãe não tinha condições para estar se me criando. E para quem não sabia, espero que saibam agora, eu sou adotado. Ou seja, eu tive a felicidade, graças a Deus, de ser acolhido por um casal que me adotaram desde os 15 dias de nascido. Ou seja, eu fui um escolhido, né? Tem pessoas que nascem de uma gravidez indesejada. Apesar de eu ser de uma gravidez indesejada, eu fui um escolhido pelos meus pais para fazer parte da família Santos, que é, no caso, minha mãe, Júlia Santos de Jesus, e meu pai, Carlos Batista dos Santos. É um casal abençoado que me acolheu e que anos depois eu fui entender o porquê. Fui entender o amor e o cuidado de Deus para com a minha vida desde o meu nascimento até hoje, graças a Deus. Enfim, aí me criei, isso no Povoado Costa, nasci no Povoado Costa, mas me criei aqui em Itaporanga da Ajuda. Isso, aqui em Itaporanga da Ajuda. E me criei no Povoado de Sapé. Meus pais adotivos se separaram e minha mãe foi morar no Povoado de Sapé. Naquela época minha mãe só tinha eu e minha irmã, né? A minha irmã, que é filha dela biológica, e eu adotivo, e a gente foi morar no Sapé. Minha mãe também não tendo muitas condições, ela trabalhava na lavoura, no cemitério, varrendo a Praça do Sapé também, naquela época, em 1900 e bolinhas, de 92, 93, 94. E me criei lá, brinquei, tive uma infância ótima, graças a Deus, mas desde pequeno, a minha irmã, ela me levava para a igreja, para a Adventista do Sétimo Dia. Só que uma história interessante é que, assim, criança não gosta de caminhar, né? Criança não gosta de caminhar, criança quer colo, quer braço, lugar longe, ela não gosta de caminhar. E a igreja, a gente morava no Povoado de Sapé e a igreja era na Colônia Sapé. Para mim, como criança, era um pouco longe, um pouco distante. Então eu não queria ir. A minha irmã, vamos, não queria ir. Eu confesso que eu tenho lembranças que eu ia por causa da comida, que tinha um pão lá de forno que era muito delicioso. Eu ia, mas não ia muito bom não, eu ia por causa da comida. E aí, desde a igreja lá, eu lembro quando eu era pequeno, eu já cantava na igreja. Com quantos anos? Eu tinha uns 5, 6 anos de idade e ainda tenho lembranças que eu cantava na igreja e ainda lembro o hino. Até hoje nunca mais ouvi esse hino. Nunca mais ouvi. Depois de grande não procurei saber desse hino, mas eu lembro o hino. Eu queria tanto ter asas e poder voar para chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu não sei voar, nem muito menos flutuar. Todas as vezes que eu pegava a oportunidade, eu recebi a oportunidade na igreja adventista, eu lembro que eu pegava e cantava esse hino, não tinha outro pra mim, o hino era esse, todas as vezes eu cantava esse. Os irmãos até já sabiam, e todo mundo cantava, ou seja, era uma maravilha. Enfim, aí eu não quis mais ir com minha irmã para a igreja adventista do Sétimo Dia, e acabei indo para Presbiteriana do Brasil, que era lá no Sapé, era bem próximo à minha casa. E eu lembro que na Presbiteriana do Brasil tinha a sala para as crianças e tudo mais, e eu gostava, desde pequeno eu gostava de ser o destaque. Quando as crianças iam se apresentar, que a gente ficava lá aprendendo com a tia Josineide, que hoje ela é agente de saúde, Jesus, eu acho que ela é agente de saúde daqui de Itaporanga da Ajuda. Tia Josineide e o irmão Carlos, que é meu xará, que é o esposo dela. E todas as vezes que a gente ia se apresentar, a gente aprendia na escolinha, lá enquanto o pessoal estava tendo a escola bíblica dominical, a gente estava na escolinha das crianças. E a gente ia cantar, eu queria ser o destaque, eu sempre queria estar na frente e tudo mais, enfim. Eu tive uma infância ótima, maravilhosa, de brincadeiras, indo para a igreja. Lembro que também acabei saindo da igreja, quando pequeno, acabei saindo da igreja, fui para a igreja católica. Lá fiz a primeira comunhão com o irmão Balbino, que hoje também é cristão, hoje também é evangélico. O irmão Balbino, tia Nega. Enfim,
Isso tudo no Sapé, até que houve uma reviravolta na minha vida. E uma lembrança que eu tinha é que eu sempre sonhava morando em Itaporanga quando criança. Sempre sonhava com uma ladeira grande e eu sempre tinha nesse sonho Itaporanga. Só que nunca tive uma vontade de morar em Itaporanga. Eu estudava aqui em Itaporanga, no Feliz Belo, e morava no Sapé, e sempre sonhava morando em Itaporanga, até que um dia teve uma reviravolta na minha vida. Eu, quando pequeno, ainda com 11 anos de idade, 10 para 11 anos, e aí, de morar em Itaporanga, o sonho se concretizou, e acredito que já eram os planos de Deus na minha vida para que eu estivesse aqui. Interessante. E assim, você falou, né, que já ia para a igreja, já não frequentemente, né, coisa de criança, né, ia para a igreja e gostava, mas assim, quando foi que você percebeu mesmo que você era um cristão, que você precisava ir para a igreja, que você precisava se batizar e seguir mesmo o caminho de Cristo? Então, essa é uma história mais louca ainda, né? Tipo assim, a vida do cristão não é normal, né? A vida de quem tem um chamado de Deus não é normal de maneira nenhuma. Você tem que passar por algumas coisas, por algumas diversidades ou alguma situação para você perceber qual é o chamado de Deus na sua vida. É sempre assim, sempre foi com os antigos e não vai ser diferente com a gente, né? A gente tem a história de Abraão, que foi uma história louca, né? Ele tava simplesmente com uma família, pá, e quando Deus chega para ele, fala bem assim: sai do meio da tua família, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não tinha nem mostrado a terra para ele ainda, era um negócio de doido mesmo, ele tinha que sair e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Entende? Da nossa vida não será diferente. E tem aquela história também do irmão Jonas, né? Que Deus manda ele para um lugar, ele quer ir para outro, e acaba tendo a reviravolta e indo para o lugar onde Deus mandou ele ir. Ou seja, a nossa vida não é diferente. Então, eu cresci, como disse, que houve essa reviravolta, uma história muito, eu vou dizer assim, que emocionante para mim, dessa minha época do Povoado de Sapé, a qual houve essa reviravolta, que infelizmente também não vou estar podendo contar aqui, que é algo assim muito íntimo e familiar, mas houve essa reviravolta e a gente veio morar em Itaporanga. Eu vim morar com minha irmã, eu e minha sobrinha viemos morar com minha irmã, e aí minha irmã não tinha condições de estar com nós dois. A minha irmã mais nova, ela tinha acabado de casar, não tinha condições de estar com eu e com minha sobrinha foi morar com a mãe, e eu fui morar com minha outra irmã no Povoado Costa, até que minha mãe foi me pegar para morar com ela novamente, e a gente veio morar aqui em Itaporanga, novamente. Ou seja, eu vim de Sapé para Itaporanga, de Itaporanga para o Povoado Costa, do Povoado Costa vim morar em Itaporanga novamente, com minha mãe, e saí da igreja. Você já tinha quantos anos isso aí, nessa segunda vinda para Itaporanga? Então, 12 anos. Foi uma coisa bem rápida. Não foi coisa de anos, não. Foi uma coisa bem rápida. Eu estava com meus 12, 13 anos. E não tinha um compromisso assim com Cristo, né? Não tinha uma firmeza, um compromisso com Cristo. Eu frequentava muitas igrejas. Quadrangular, o Ministério Quadrangular, Deus e Amor. Aí depois para a primeira Igreja Batista, passei o maior tempão. Eu, o Wilke, o finado Wilke, o finado Denis também, Rony, a gente tudo participou da Salinha das Crianças na primeira Igreja Batista, a qual hoje o senhor faz parte, né, desse ministério. Quero dizer que também já fiz, mas assim, era aquele negócio, o pastor, na época era o pastor Adiel também, que aceitar Jesus e levanta todas as vezes que eu ia para o culto, o pastor Adiel perguntava: quer aceitar Jesus? Levantava a mão, o pastor Adiel: o irmãozinho já aceitou, mas ele quer aceitar de novo, amém. Eu não entendia, né? Apesar de caminhar muito para a igreja, desde pequenininho, eu não entendia. Enfim, todos os dias eu estava lá aceitando Jesus, amém. Voltei a morar com minha irmã, fui morar em Recife com minha irmã, porque minha irmã, estava grávida, estava na segunda gestação dela. Ela estava na segunda gestação dela e não tinha quem cuidasse, porque ela tinha um bebê pequeno, ela tem um bebê de 3 anos, é a segunda gestação dela, e não tinha quem cuidasse dela, minha mãe não podia cuidar,
E eu fui morar com ela pra dar uma assistência a ela, né? Aí fui morar com minha irmã novamente aqui em Itaporanga. E acabamos indo pra Pernambuco. Fomos morar em Pernambuco. Eu com esses 12, 13 anos. E lá eu sentia muito saudade da minha mãe e tudo mais. Acabou que acabei vindo embora, meu sobrinho já tinha nasceu aqui mesmo, a gente foi morar lá. Meu sobrinho tinha nascido, estava com seus 4 ou 5 meses. Eu estava com muita saudade da minha mãe, muita saudade de Itaporanga. Eu falei, vou embora, até que minha mãe... minha mãe não, né? O irmão do meu cunhado, do meu ex-cunhado, foi fazer uma visita à mãe dele, que eles moravam lá em Pernambuco, foi fazer uma visita à mãe dele lá em Pernambuco, e eu peguei uma carona, que no caso Iracema, Seminha, que trabalhou no Boticário. Penso que desde então a gente somos muito amigos até hoje. Eu estou citando nomes aqui, gente, é questão de agradecimento, porque eu sou muito grato a essas pessoas a qual Deus usou para minha vida. Então, o casal abençoado, Iracema, Pedro, foram pessoas que me ajudaram nessa época a vir para Itaporanga. Eles me deram uma carona, vim para Itaporanga novamente, morar com minha mãe. Minha mãe estava onde? Povoado Costa. Minha mãe já tinha saído de Itaporanga, estava morando no Povoado Costa de novo. Arrumou um casamento e estava por lá. Aí eu fui embora com ela, passou-se uns 3 anos, 2 anos mais ou menos, com 15 anos de idade, estava com 12, 13 anos, com 15 anos de idade, a gente foi morar em Itaporanga. E aí começa a minha trajetória com Cristo. Vim morar aqui em Itaporanga, de novo, pela 3ª vez, e tinha saído da igreja totalmente. Não estava mais frequentando igreja nenhuma, não estava nem indo mais para canto nenhum, de igreja nenhuma. Só que teve no dia 2, 3, 4 e 5 de fevereiro uma festividade. Isso de 2006, tá, gente? Uma festividade aqui em Itaporanga, que foi a festa da padroeira. E rolava muito dia de festa, pá. Eu lembro que estava tendo festa no palco. E no meio tinha umas cabaninhas de palhoça mesmo, de palha. Os arraiais, e tava tendo os arraiais. E tava tendo música eletrônica. E eu tava lá na música eletrônica, dançando e tudo mais, quando rolou uma briga. E nessa briga o rapaz deu uma facada no outro. E a faca passou bem próximo ao meu abdômen. Eu me afastei, a faca passou bem próximo ao meu abdômen. O rapaz pegou a faca, o que recebeu a facada, pegou a faca na mão e o cara puxou. Aí rasgou a mão dele. E a festa ali pra mim acabou. Eu vim pra casa todo assustado. Isso no dia 5 de fevereiro, eu vim pra casa todo assustado. Foi um dia de sábado. Lembro que foi um dia de sábado. Não queria mais saber de festa, pá, tava assustado porque a faca passou perto de mim, ia levar uma facada. Tranquilo. Só que nisso, eu morava aqui na vila, vim morar em Itaporanga, morar numa vila aqui próxima à minha casa, onde eu tô morando hoje, que era a Vila de Senhor. Não é mais uma vila. E existia um irmãozinho chamado Irmão Gilson. E ele é da igreja manancial. E esse Irmão Gilson, ele sempre pregava pra mim. Só que a pregação do Irmão Gilson era meio assustadora. Ele só pregava, tipo, céu ou inferno, se você morrer do jeito que você tá, papapá, só querendo saber de festa, a salvação não é por feitos humanos, a salvação é obra de Deus, e a única maneira de você adquirir a salvação é aceitando a Jesus. Todas aquelas pessoas que não confessaram a sua fé, que não proferiram a sua fé a Cristo, elas não terão lugar no reino dos céus. Porém, até você ter no fôlego de vida, se você se arrepender e professar sua fé a Cristo, você alcançará o reino dos céus. Caso contrário, você vai para o inferno mesmo. A pregação dele só era assim, assustadora. Era assustadora, mas tudo verdade. Tudo verdade. É porque a verdade nos confronta, né? Na verdade, a verdade nos confronta. É verdade. Nos confronta, a gente tá um pouco de medo de insegurança. A verdade causa seus efeitos na gente. Então, ele sempre pregava pra mim e nesse dia aconteceu isso. Só que assim, aqui em Itaporanga tem um local chamado Xinduba. E eu sempre ia pra Xinduba. E minha mãe, ela nunca foi pra Xinduba. No dia 6 de fevereiro, eu não sei se eu falei aqui, mas eu já tinha ido umas 2 vezes. Xinduba é um riachozinho.
Isso, tipo É um riacho, uma represa, alguma coisa assim. Represa. É, Isso. onde as pessoas davam banho em animais e tudo mais. E dia de domingo era uma festa, um monte de gente na Xunduruba, tomava todo mundo banho na Xunduruba, junto com cavalo, com cachorro. Era um misto. Era um misto de seres. Ia de verme a ser humano. Ali. Daqui a pouco você vai entender o porquê ia de verme a ser humano. Então, eu já tinha ido 2 vezes fazer uma visita na igreja Manancial, que hoje é a Assembleia de Deus Manancial, do irmão Gilson, esse irmão que pregava para mim. Só que eu nunca tinha gostado de ir nessa igreja, não. Essa igreja tem um irmãozinho, eu não vou dar nome aos bois, porque é questão de ética agora, não era uma coisa muito boa, então não vou dar nome. Mas tem um irmãozinho que sempre pregava, e eu não gostava da pregação desse irmão. Eu fui umas 2 vezes lá, e as 2 vezes que eu fui, ele era evangelista. Esse irmão estava pregando, eu não gostava. Eu me sentia meio que incomodado, era uma coisa muito calma para mim, aquele negócio não descia. Enfim, rolou a festa no sábado, no dia 5 de fevereiro, no dia 6 de fevereiro, que foi no domingo, eu estava em casa, e minha mãe falou bem assim, olha, vamos pra Xunduba, eu vou lavar uma roupa lá. Eu achei estranho que minha mãe nunca foi pra Xunduba, mas uma amiga dela tinha chamado ela pra Xunduba. Aí eu peguei, chamei meus amigos antes, o Geise, que hoje eu não sei mais onde estão, só sei que estão pro lado da Bahia, não sei, porque a gente tinha 15 anos na época, 14 para 15 anos na época, então não lembro mais onde é que eles estão, saíram de Itaporanga. Enfim, chamei meus amigos, a gente foi pra Xunduba, com minha mãe ficou lavando roupa lá numa parte da Xunduba, que é uma parte das pedras, e a gente foi pra represa, onde tava todo mundo reunido lá, tava tomando banho, pá. Só que bateu o meu dia, eu já estava com fome. Aí, vamos embora, ninguém queria vir embora. Só sei que eu falei, essa quem vai sou eu. Peguei a chave de casa e vim embora. Só que tinha 2 caminhos. Em vez de vir pelo caminho principal, eu achei de vir pela linha do trem, que pra mim era mais perto de casa. Eu achei que era mais perto de casa, só que não era, né, gente? E hoje, sabendo... E é um caminho estranho, perigoso. Não tem nada, só tem mato. Só tem mato de um lado, mato do outro, a linha bem extensa mesmo. Enfim, vamos treinando trem. A única coisa que tinha que não era mato era a linha de trem na frente. Então. Aí eu vou por aqui, achei de ir sozinho. Quando cheguei em certo ponto da linha, eu vi que estava saindo fumaça no meio da linha. Na hora que eu vi a fumaça, a primeira coisa que veio na minha mente foi o irmão Justo me pregando sobre o inferno. Aí eu falei, eita, meu Deus do céu, ontem rolou aquele negócio da facada, hoje, essa fumaça, o demônio quer me pegar e quer me levar pro inferno. A primeira coisa que eu pensei, o demônio quer me pegar e me levar pro inferno. Aí eu falei bem assim, mas eu não vou pro inferno, porque o irmão Justo falou que enquanto tiver vida, tem esperança. Então eu vou confessar a minha vida agora, que é Jesus, que se eu morrer, eu vou pro céu. A minha preocupação era ir pro céu. Eu pensei que ia morrer naquela hora e minha preocupação era ir pro céu. Enfim, aí sentei lá na linha do trem, comecei a chorar e comecei a confessar minha fé a Deus, comecei a confessar Jesus como Quantos meu anos Salvador. já? Você lembra a idade? Eu tava com meus 14, já quase 15 ainda nessa época. Com os 14, quase 15, foi em 2006. Tava lá, eu era 15, quase 16. Era entre 14, 15 e 16, não vou lembrar agora, daqui a pouco eu faço as contas e falo. Mas foi em 2006. Eu tava lá, chorando, confessando a Jesus, peguei e criei coragem de seguir em frente àquela fumaça, aí fui. Gente, quando eu cheguei lá na fumaça, o que tinha era que os homens estavam trocando o pau, velho, botando fogo, porque a única maneira que tem de tirar é tocando fogo no pau velho, ela tem que botar um pau novo. Aquela estaca. Né? Chama isso. Tava tocando fogo nele pra colocar um novo, que aquele já era velho. E eu acho que é Marinette, né? Aquele trem pequenininho que passava sempre, ainda funcionava aqui na porta. O pessoal chamava de Marinetinha. Isso, porque aqui em Itaporanga ainda funcionava. E tinha um trem, não sei se você lembra, que tinha um trem que passava pra cima e pra baixo. E tinha a marinetezinha que passava sempre.
Então é por lá isso em que é São Paulo, manutenção. a gente chamava de bondinho, né? Bondinho, Sim, sim. bonde. Aí Aqui era então, marinetinha. Marietinha. Aí aqui funcionava ainda, em 2006 existia o trem grandão, não sei o que é que ele fazia, mas ele caminhava ainda sobre os trilhos. Existia a marinetezinha que caminhava ainda também sobre os trilhos, então era necessária a manutenção. Só que eu pensei que eram os demônios que tinha, enfim, na minha cabeça criei uma fantasia completa, mas assim, não é uma fantasia, é uma fantasia que poderia se tornar realidade, que poderia ser realidade. Eu já tinha sido alertado sobre o céu e o inferno, o irmão já tinha pregado para mim, e eu acreditei que naquele exato momento o inimigo queria me pegar. Enfim, confessei minha fé a Jesus, caminhei e vi que não era nada daquilo que eu estava pensando, era apenas o pessoal que tinha tocado fogo no pau para trocar e colocar outro novo nos dormentes, né? Para colocar outro novo. Aí naquela hora eu falei bem assim, naquela hora me veio a consciência, eita, e agora? Repare, aceitei a Jesus, a primeira coisa, gente, eu não vou mentir, tá? Vou falar a verdade pra vocês. A primeira coisa que eu comecei, aceitei a Jesus à toa. Confessei a Jesus à toa, não ia nem morrer. Isso aqui, enfim, na hora bateu arrependimento, só que eu falei bem assim, e agora, o que é que eu faço? Aí eu falei bem assim, eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, vai que aconteça de verdade. Vai que o inimigo venha me pegar de verdade. Eu falei bem assim, então já aceitei, já era. Eu falei bem assim, aí naquele exato momento eu fiz minha segunda oração. A minha primeira oração ali na linha do trem foi de confissão ao Senhor. E minha segunda oração foi pedindo a Deus que colocasse no meu coração a igreja a qual eu ia, porque naquele exato momento não tinha nenhuma igreja em mente. Aí eu pedi a Deus para colocar no meu coração a igreja. Naquele exato momento eu senti forte, mesmo bradando no meu coração, igreja manancial. Aí eu falei bem assim, não. Aí eu comecei a conversar sozinho, paguei de doido mesmo na linha do trem, comecei a conversar sozinho. Eu falei bem assim, não, mas essa igreja eu não gosto. Não gosto. E só vim a igreja manancial. Mas eu não gosto aquela do terror do irmão Gilson, né? Isso. Só que eu vim pra casa já com no meu coração que era manancial. Assim que eu cheguei em casa, eu chamei o irmão Gilson e falei bem assim, hoje eu vou visitar a igreja. E eu não tinha contado ainda pra ele o que tinha acontecido. Aí ele começou a rir, ele vai mesmo, vou visitar a igreja. Aí fomos visitar a igreja e nesse dia quem tava pregando era o pastor da igreja. Não era o evangelista, quem tava pregando era o pastor da igreja. Todo mundo teve oportunidade, eu vi que na igreja o pessoal cantava. Eu já tinha esquecido desse negócio de oportunidade, de o irmão receber a oportunidade de cantar, eu tinha esquecido disso. Eu vivi minha vida toda com isso na igreja, só que eu já tinha esquecido desse negócio de oportunidade. E eu gostava de cantar, eu gostava de estar sendo destaque, aonde negócio de artista, né? Eu gostava de estar sendo destaque, eu gostava de cantar, gostava de falar, sempre gostei. Enfim, aí eu não tinha falado para ele o que tinha acontecido, botei uma calça, uma camisa e a gente foi para a igreja. E nesse dia o pastor estava pregando lá, o pastor teve as oportunidades, o pastor começou a pregar. O pastor começou a pregar de uma maneira tão boa, mas de uma maneira tão boa. A pregação do pastor foi sobre o filho pródigo. E eu achei interessante aquela história que ele estava me contando. E foi uma história tão boa, mas foi uma história tão boa, que a hora passou que eu nem vi. Quando eu fui ouvir, o pastor estava dizendo, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, quer confessar sua fé a Jesus. Naquele exato momento, sem ninguém saber de nada, eu levantei a mão e fui lá, aceitei a Cristo. Aí, quando eu aceitei a Cristo, lá na frente, o pastor, você está aceitando a Jesus? Aí eu falei bem assim, não, eu só estou confirmando, porque aceitei hoje à tarde. Quando eu estava vindo para minha casa da Xinduba, aceitei hoje à tarde. Aí o irmão Justo olhou assim pra mim e começou a rir. Tipo, e ele não me disse nada. Ele dizendo, né? Eu acredito que na cabeça dele tava falando, e ele não me disse nada, pá. Foi tanto que quando a gente saiu da igreja, ele perguntou, você aceitou Jesus à tarde? Eu aceitei, só vim agora confirmar minha fé. Eu já tinha aceitado Jesus agora à tarde. Aí, enfim, assim que eu cheguei em casa, o inimigo já me confrontou. A mãe dos meus amigos, de Geise e Anderson, o pessoal que eu falei que eram meus amigos quando pequeno, que foi comigo pra Xinduba, ela falou bem, eu falei pra ela que tinha aceitado Jesus, que estava na igreja agora, e convidou os filhos dela, né? Ela chegou pra mim e falou bem assim, Carlos Crente, isso foi em fevereiro, tá? Que eu gostava muito de festa. Aí ela falou assim, Carlos Crente, até chegar o São João. Ela disse bem assim, isso pra mim. Até chegar o São João. Na mesma da hora, eu olhei pra cara dela e falei bem assim, tá repreendido no nome de Jesus.
Então, naquele exato momento, eu falei bem assim, tanto para mim, eu queria provar para mim, como para ela mesmo, que eu tinha tomado uma decisão certa e não ia voltar atrás daquilo que eu tinha decidido. Eu falei bem assim, aí foi onde eu fiz a minha terceira oração. Eu lembro que eu fiz minha terceira oração do dia, e eu falei bem assim a Deus: Senhor, me dê forças para que eu continue nos seus caminhos, independente do que aconteça. Eu sei que vai vir as tentações de festa, que eu era muito quadrilheiro também, eu gostava de dançar quadrilha, tanto na escola quando pequeno. Quando eu cresci, dancei na igreja, na quadrilha de Zé Tatu, lá no povoado de Sapé. Dancei, que é meu tio de consideração, considero ele como meu tio. Ele e a família dele, Titia Raimunda, enfim. Vim para Itaporanga, comecei a dançar na quadrilha Cangaceiro do Forró. Eu gostava muito. Então, assim, eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, me dê forças para que, independente do que aconteça, eu continue na sua presença. Isso em 2006. Eu continuo na sua presença. Aí, passou-se o tempo, eu levei os filhos dela, levei Anderson, Siri, levei Geise para a igreja. Aí tem um pessoal que eu também gostava de dançar pagode. Aí levei esse pessoal comigo, que era Vinícius, Jeremias, Dora, o pessoal levei tudo para a igreja. Aconteceu que hoje todo mundo saiu da igreja, Jeremias voltou para Cristo e já saiu também, e Vinícius, que era uma pessoa também que a gente não dava muita credibilidade, ele aceitou a Cristo, ele confessou a Cristo como seu único Salvador novamente, ele voltou para Jesus, na Igreja Universal, depois ele foi para a Mundial do Poder de Deus. Vinícius era um cara muito bonito, um cara muito simpático, tinha a fama de galinha, porque namorava e se agarrava com quase todo mundo aqui da Poranga. Era a banda voou mesmo, e ele aceitou Jesus na Universal, confessou Jesus na Universal, foi para a Mundial do Poder de Deus. Hoje ele é casado, hoje ele é pastor, uma pessoa que tem meu respeito, continuamos sendo amigos. Hoje eu sou amigo da esposa dele, sou amigo dele, ou seja, pra gente ver, eu tô falando aqui não querendo defamar a pessoa, mas querendo mostrar a mudança radical de vida que é a conversão, a transformação que Cristo faz no ser humano. Então foi comigo, foi com Vinícius, enfim, aí sim, agora começa a trajetória da minha vida com Cristo. Foi quando eu decidi aceitar Cristo, professar minha fé a Cristo e reconhecê-lo como meu único Salvador, que sem ele eu não vou para canto nenhum. E comecei a mudar de vida. Não estou fazendo aqui propaganda, tá dizendo meio assim, aceita Jesus que vai mudar de vida. Não, mas eu estou falando para vocês que eu não tinha projeção ou condição nenhuma de vida. Eu era apenas uma criança que sempre fui criado por famílias pobres. Usava roupa de primos, calçado de primos. Minha mãe nunca teve uma condição assim boa para me sustentar. Para me dar, mas ela nunca faltou o básico, que era roupa, comida e educação. E o principal, apesar de sermos pobres, nunca faltou amor na família, graças a Deus. Eu sempre fui criado com muito amor de minhas irmãs, apesar de não ser de sangue, era apenas adotivo, mas minhas irmãs, Giselda, que hoje Deus o tenha, Giselda, e Gitelma, foram umas pessoas que até hoje me dão um carinho imenso. De verdade, hoje eu não sei o que seria da minha vida sem as minhas irmãs. Tanto que eu estava vendo a foto da minha irmã que faleceu e chorei muito por esses dias, porque minha irmã ela faleceu em 2010, mas era uma pessoa assim que ela era deficiente, ela tinha um problema psicológico, mas era uma pessoa que me dava muito amor, me dava muito carinho, era nítido a maneira que ela me tratava, de carinho, de amor. Então, assim, a minha irmã Gitelma também, eu até estou me emocionando aqui, mas é uma pessoa que, desde pequeno, ela se preocupou com a minha educação, me ensinava, eu lembro que ela me ensinava a ler, ela me ensinava a escrever. Foi tanto que eu saí do pré com 6 anos de idade, e eu já sabia ler, já sabia escrever, porque quando eu chegava em casa, a minha vida não só era brincar, a minha irmã me ensinava bastante. Hoje temos um carinho imenso, eu e minha irmã. Jesus descrente. Eu agradeço muito a Deus. Hoje eu entendo o carinho e o amor de Deus, porque assim,
pela trajetória, o cuidado, o amor que ele fez, né? Que ele tem comigo. Eu não sei como seria a minha vida na minha família biológica, mas eu tenho certeza que minha vida hoje está ótima com minha família adotiva. Nunca faltou amor, nunca faltou carinho, apesar de sermos sem condições nenhuma, não temos condições nenhuma, mas nunca faltou amor, nunca faltou carinho, nunca faltou educação, nunca faltou roupa, nunca faltou calçado, nunca fui para a escola suja, nunca fui para a escola fedendo, porque minha mãe sempre se preocupou com o bem-estar da gente, apesar de não ter muito, mas o pouco que tinha, conseguimos sustentar. Como diz meu professor e técnico Aidar Felipe, a gente é pobre, mas é limpinho. Enfim, aí foi quando começou a mudar de vida. Parei as brincadeiras de querer só ir para Xinduba, de querer só se divertir, e comecei a vender picolé. Depois daí de vender picolé, na Vila Itaporanga, comecei a trabalhar no Sara Lanches, uma pessoa maravilhosa que me acolheu, foi o pontapé inicial da minha vida no comércio, foi Valdirene, uma pessoa que tem meu carinho, meu respeito. O nome da lanchonete dela era Sara Lanches, na época, fica aqui vou até fazer mexão, tá, agora. Fica aqui em Itaporanga, na Rua da Jaqueira, próximo ao Bar de Fofão, Sara Lanches, ou seja, ainda uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me incentivou bastante e sempre dizia, estude. Ela dizia, eu sempre fui vendedora, eu sempre vendi livros e tudo mais, e o conselho que eu dou para você é que estude, que você vai longe. Ela me ensinou muita coisa da chapa. Daí que eu trabalhava fazendo lanche na lanchonete dela, ela me ensinou muita coisa da chapa. Era um pau danado, mas assim, era gratificante, era muito gratificante. Daí eu fui trabalhar na Dominique, Pizzaria Dominique, que hoje não é mais Pizzaria Dominique, é Massas Dominique, que é do meu tio, tá? Fica aí outro mexão pra vocês, tá? Depois fui trabalhar no Sorvetão. E aí, do Sorvetão, fui trabalhar em João Paulo. Quando eu entrei no Itapuartes, né, gente? Então, essa é a vida do nosso irmão aí, Carlos César, né? Uma história bem interessante. E o que eu mais achei interessante também, Carlos, foi a questão da transformação, né? E outra coisa que você falou aí, que é bem pertinente a gente tocar no assunto, é que a transformação, como você disse, a transformação, quando você se converte ao cristianismo, você não vai prosperar financeiramente, mas você vai prosperar espiritualmente, né? Com certeza. Espiritualmente. E aí a transformação acontece que você nem percebe, as coisas vai acontecendo. Eu falo isso porque eu me converti agora em março, precisamente dia 3 de março. E nós estamos gravando aqui esse vídeo hoje, dia 9, exatamente agora 12 horas e 54, conhecido como meio-dia e 54. E eu posso contar um monte de transformação que já aconteceu em minha vida, um monte de coisa que prova que o Espírito Santo habita na gente. Então, é bem interessante. Mas a gente vai falar agora da parte artística, né, do Carlos César, artista. A gente tem o Carlos César, desportista. A gente tem uma parte bem interessante e bem emocionante, na qual eu convido vocês para acompanhar a história desse nosso irmão em Cristo, que é isso tudo que ele está contando. Ele ainda tem uma vida plena de saúde e tal. Hoje ele é uma pessoa especial, entendeu? Então, ainda vem essa parte, né? Então não perca a história desse nosso irmão. Na próxima terça-feira, eu sei que vocês estão dizendo, na próxima terça-feira a gente vai estar conversando com o Carlos aqui sobre essa outra parte dele aí. A gente vai falar sobre a introdução dele no teatro, da música, né? Até porque ele já falou um pouquinho da música aí lá quando ele era criança, com 5 anos, mas a gente vai falar agora com mais intensidade nesse assunto e essa parte também de como surgiu essa deficiência dele. Então,
próxima terça-feira, né, Carlos? A gente vai estar de volta aqui com mais Carlos César no nosso Momento Conversa. É isso. Valeu. Aí, só lembrando sobre aquela parte, Braulio, que você falou sobre a questão de prosperidade, é que a Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente começa a entender que o mais importante que o reino material é o reino espiritual, e que nosso reino não é da terra, e sim nós somos do céu, e independente de como nós estamos vivendo na terra, a nossa prosperidade será lá no céu, nas ruas de ouro, os muros de jaspe, né? O rio que corre do trono de Deus, a árvore do fruto da vida, ou seja, a nossa mansão celestial, a qual a Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem se passa no coração do homem as coisas grandes e tremendas a qual Deus tem nos preparado. E é isso aí. Na próxima terça-feira a gente vamos contar como foi que eu consegui essas medalhas aqui, esse troféu, essa homenagem aqui, esse coisa aqui. Então vamos contar tudo. Não perca, que vai estar bastante interessante, tá, gente? Não podia perder. Valeu, gente. Carlos, valeu, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira. Em nome de Jesus. Ele vai nos permitir. Tchau, tchau. Amém. Então, gente, que história, hein? E na próxima semana, não perca, na próxima terça-feira, a continuação deste nosso bate-papo, onde o Carlos César, que era uma pessoa normal, né? Era uma pessoa que tinha mobilidade normal, e hoje ele é tetraplégico, e ele tem problema de mobilidade, né? E ele vai contar como aconteceu esse fato com ele, e vai também contar as coisas que aconteceram também depois disso, né? E aí a gente vai entrar também pela parte artística desse grande artista, grande atleta sergipano, por que não dizer brasileiro. Então, terça-feira que vem, nós estaremos aqui de novo com o nosso Momento Conversa, se assim Deus nos permitir. Então, a paz do Senhor a todos e até a próxima terça-feira.